Olá! Hoje, vamos mergulhar nas ideias revolucionárias do livro de Jeff Hawkins, Mil Cérebros. Pois é, o próprio Richard Dawkins já dá o recado. Este livro é daqueles que mexem com a gente. Ele apresenta uma forma completamente nova de entender o objeto mais complexo que conhecemos no universo, o cérebro humano. Então, para a gente entender a teoria, primeiro precisamos encarar o quebra-cabeça que intriga os cientistas há séculos. Pensa só, essa camada toda enrugada de células, que se a gente esticasse daria o tamanho de um guardanapo, é a grande responsável por tudo que a gente chama de inteligência. Da visão, à linguagem, da ciência, à arte, tudo passa por ali. E olha, essa confusão não é de hoje, viu? Mais de 40 anos atrás, Francis Crick, um dos descobridores do DNA, resumiu o problema de forma perfeita. Ou seja, as peças estão na mesa, mas ninguém sabe qual é a imagem final do quebra-cabeça. Porque, por um lado, o neocórtex parece um mapa super complexo, né? Um monte de regiões especializadas para visão, para o tato, para audição, tudo conectado de um jeito meio caótico. Mas, se a gente der um zoom, a coisa fica ainda mais estranha. Olhando de perto, a circuitaria, a fiação, digamos assim, é basicamente a mesma em todo lugar. E é aí que mora o grande mistério. Então, a grande pergunta é: como é que pode um circuito tão básico, tão repetitivo, dar conta de tarefas tão diferentes? Tipo, enxergar uma cor e entender uma palavra. Como pode ser a mesma máquina por trás de tudo? E a primeira pista de verdade para resolver esse enigma veio de um neurocientista chamado Vernon Mountcastle. Olha que ideia poderosa. Mountcastle basicamente disse que não existe uma área do cérebro que nasceu para ser motora ou sensorial. Ele propôs que o neocórtex inteiro funciona com base no mesmo princípio fundamental, uma espécie de algoritmo cortical comum. E qual seria a peça fundamental desse algoritmo? Bom, ele identificou cerca de 150 mil colunas corticais. Pense em cada uma delas como um microprocessador. E aqui vem o pulo do gato da teoria. Cada uma dessas colunas aprende um modelo de algo no mundo, agindo como um cérebro em miniatura. É daí, aliás, que veio o título do livro. A ideia de que não temos um cérebro, mas sim milhares. Sendo assim, o que define o que uma coluna faz não é o que ela é, mas sim onde ela está conectada. Se conectarmos uma coluna aos olhos, o resultado é a visão. Se conectarmos aos ouvidos, a audição. E se conectarmos com outras regiões do próprio cérebro, aí temos o pensamento abstrato. Ok, então existe um algoritmo universal. Mas o que ele faz exatamente? Qual é a tarefa dele? E aqui a coisa fica muito interessante. O cérebro não é só um processador passivo de informações que chegam. Não, ele é uma máquina de fazer previsões. O tempo todo ele está tentando adivinhar o que vai acontecer em seguida, o que vai ver, ouvir e sentir. Pense numa ação simples, como pegar uma xícara de café. O cérebro já prevê tudo: o peso, a textura, a temperatura. Se as sensações batem com a previsão, nem percebemos, é tudo automático. Mas e se a xícara estiver muito mais quente do que o esperado? Opa, erro na previsão. É nesse momento que a nossa atenção é capturada, e o cérebro aproveita para aprender e ajustar seu modelo do mundo. Beleza? O cérebro faz previsões. Mas como? Qual é o mecanismo biológico por trás disso? Agora vamos fundo no mistério. O insight genial aqui é que não existem neurônios especiais de previsão. O mecanismo está embutido na própria estrutura de cada neurônio individualmente. Funciona mais ou menos assim. Quando um neurônio reconhece um padrão de sinais que já conhece, um padrão que costuma vir antes do seu disparo, ele entra numa espécie de estado preditivo. Ele fica, digamos, de prontidão, preparado para disparar antes dos outros. O processo é brilhante. Olha só, os dendritos, que são como as antenas do neurônio, detectam um padrão familiar. Isso gera um pequeno pulso elétrico que deixa o neurônio armado nesse estado preditivo. Quando o sinal principal, aquele que era esperado, finalmente chega, o neurônio dispara muito mais rápido. É assim que o cérebro diferencia o esperado do inesperado. Então, vamos amarrar tudo isso. Temos um neocórtex que usa um único algoritmo em milhares de colunas. A função desse algoritmo é construir um modelo do mundo que vive fazendo previsões. E o mais incrível, essas previsões acontecem lá no nível fundamental, dentro de cada neurônio, através desse mecanismo de estado preditivo. Esse, segundo a teoria, é o motor do aprendizado e da nossa inteligência.
Essa nova forma de entender o cérebro nos deixa com uma última reflexão bem provocadora. Se a realidade que percebemos é, na verdade, uma grande previsão gerada pelo cérebro, o que será que não estamos vendo?